bem, chegou a quinta-feira, nosso dia de conversar com a Polícia Militar, sempre trazendo aí orientações, informações importantes em relação aos cuidados no dia a dia com a nossa segurança. Hoje nós já estamos aqui no estúdio com a Tenente Liere, porque nós vamos conversar a respeito do Maio Amarelo, que é um mês dedicado às campanhas de prevenção, de alerta em relação aos acidentes de trânsito. Bom dia, Tenente Liere, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Oi, bom dia mais uma vez a todos, aos ouvintes, bom dia ao pessoal do estúdio. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Tenente, o Brasil é um dos países que mais registram, né, esses casos de acidentes de trânsito. Infelizmente, apesar da legislação também ter sido modificada ao longo dos anos, ter se tornado mais severa, mas a gente ainda percebe que os números apontam aí para muitas mortes, pessoas feridas, sequeladas em relação devido aos acidentes de trânsito. É uma frente de trabalho importante dentro também da Polícia Militar? Uma das maiores incorrências que a gente tem de morte por acidente de trânsito está diretamente relacionada ao uso de álcool, né? Álcool e volante. E também há algumas outras infrações de trânsito, como manusear o celular enquanto dirige, né? A falta de atenção mesmo na condução do veículo automotor aí. Então, a Polícia Militar, né, juntamente com outros órgãos, a gente faz algumas operações integradas, né, a fim de, através da fiscalização, conscientizar, né, os condutores a respeito da segurança do trânsito, né. E esse ano, o Maio Amarelo tá Paz Começa por Você, né, no trânsito. Então, a gente procura aí transmitir relembrar, né, porque principalmente o condutor do veículo automotivo, ele passa por um curso onde ele aprende todas as regras de trânsito. Então, a gente relembra o pessoal aí, né, a respeito das regras a serem seguidas. E tem que focar também, a gente tem que lembrar e bater bastante nessa tecla que o trânsito ele não é composto só pelos veículos, né? Então, os ciclistas, os pedestres, os motociclistas, eles também fazem parte da composição do trânsito aí nas cidades. E se uma parte desse grupo não respeita as regras, aí começam os riscos, né? É um conjunto, cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, a gente tem algumas diquinhas aí de trânsito para cada grupo específico, né? E a gente vai passando conforme a gente for conversando. A gente percebe aqui em Rio Claro uma situação que, assim, eu não tenho conhecimento, a maioria dos cruzamentos aqui da cidade, eles são sinalizados, né? Sim. Tem a preferencial, tem o pare. Então, a gente pode deduzir a partir disso que grande parte dos acidentes estão relacionados ao comportamento do motorista ou do pedestre, de um dos envolvidos na cena ali? Sim, grande parte sim. As exceções são por falha na sinalização, né? A maioria são a falta de atenção e o desrespeito às leis de trânsito, a sinalização pré-estabelecida na via, né? Então, aí, o excesso de velocidade, quando se ultrapassa o excesso estabelecido na via, o desrespeito ao pare, à preferencial, ao semáforo. Então, a gente vê muito, principalmente motociclista, entregadores, que tem um horário certo para fazer entrega, eles acabam aí colocando em risco a segurança, ultrapassando o pare, né, ultrapassando a preferencial, desrespeitando o sinal vermelho. Então, eu falo principalmente, mas não é só, tá? Então, a gente verifica também motoristas de veículo 4 rodas que também cometem essas infrações. E algumas outras que são comumente visualizadas pela gente durante as fiscalizações é a falta do uso do cinto de segurança, né? O manuseio do celular, a pessoa está lá desatenta à condução do veículo, está manuseando o celular, a gente vê até o ciclista manuseando o celular, motociclista manuseando o celular. Então, não fica só com o pessoal aí que dirige o veículo 4 rodas. E também a falta de segurança com as crianças, né? Porque existe aí um equipamento específico para cada idade a ser colocado no veículo para que seja transportado as crianças com segurança, né? Então, a gente percebe bastante a omissão de certos condutores em relação a isso, que coloca a criança lá ou no banco da frente, sem cinto de segurança, né? Em local inadequado para conduzir ela. Colocando a criança num sério risco aí, não é? Sim. Nós estamos conversando com a Tenente Liere, da Polícia Militar, sobre o Maio Amarelo, o mês de combate e prevenção aos acidentes de trânsito. Garcia, tem perguntas? Então, a senhora já deu mais ou menos uma explicação básica sobre os principais
motivos de acidentes. Agora, nessa campanha, tem algumas ações específicas que vão ser realizadas durante o mês? A Polícia Militar costuma fazer, juntamente com o DETRAN, a Operação Direção Segura Integrada, Direção Mais Segura Integrada, que ela foca principalmente na fiscalização de alcoolemia. Então, são estipulados pontos específicos nas cidades, né? São feitas em todas as cidades, e onde é realizado pontos de bloqueio, a fim de verificar se o condutor fez ou não ingestão de álcool. São 2 testes que são realizados, né, de alcoolemia, que é o bafômetro, que a gente fala passivo, que ele simplesmente vai indicar se a pessoa fez ou não o uso, sem estipular um valor. Então, no primeiro vai estar a fila de carro passando lá no bloqueio, né? E vai estar geralmente o agente do DETRAN, ou no caso do policiamento rodoviário, a própria polícia rodoviária tem o teste passivo, né? Então, eles ficam lá, é um bastãozinho, o condutor sopra a distância naquele bastão. Se ficar vermelhinho, se sinalizar, é porque constou alguma substância irregular na respiração do condutor, e aí é conduzido para fazer o teste ativo, que é aquele que tem um bocalzinho que realmente sopra, e aí ele dá o nível de álcool por litro de ar expelido, né? Então, é miligrama de álcool por litro aí. Então, quando é constatado no primeiro ponto, passa-se para fazer o segundo teste, né? Essa é a ODSI que a gente faz. E vale ressaltar, é uma orientação que a gente dá, para não fazer a recusa, se você não fez a ingestão, não se recuse a fazer o passivo. Ou até mesmo, se você está naquela dúvida, eu bebi, são 10 horas da noite, eu bebi meio-dia. Peguei o carro agora, eu estou em dúvida se eu vou soprar ou não. O passivo, ele não incorre em autuação. Tá? Então, o passivo é simplesmente para direcionar aquelas pessoas que realmente apontam aí um nível de álcool no organismo. Então, o passivo não tem problema. Se você for selecionado para fazer o teste ativo, aí sim, a recusa deste teste incorre, né, numa autuação, que são 3 autuações que a gente aplica relacionadas à alcoolemia, que é a recusa. E quando o nível de álcool no sangue dá até 0,33 miligramas, que aí a gente aplica a notificação de autuação grave, né? O condutor aí acaba tendo a CNH suspensa por 1 ano e tem uma multa de R$ 2.934. Né? Então, ele fica 1 ano sem dirigir. Isso se ele tiver ingerido bebida alcoólica e o nível tiver dado até 0,33 miligramas. E se ele fizer a recusa. Então, isso é a infração de trânsito. Até 0,33 é a infração. Passou de 0,33, 0,34 para cima, já é crime de trânsito, a gente conduz até a delegacia. Ele pode ficar de 3 meses, deixa eu só verificar aqui, 6 meses a 3 anos, né? Aí tem a multa um pouco maior e a CNH é cassada. É cassada. É cassada. Daí já é tipificado como crime mesmo. Isso. Acima de 0,34 é crime de trânsito. Também é interessante fazer essas explicações, né? Porque as pessoas muitas vezes desconhecem como que funciona nessa questão da fiscalização do uso de álcool, né? Isso. O pessoal acaba ficando com receio, né? Porque são operações aí que são bem específicas, então a gente foca realmente nesse nível de alcoolemia, perdão. A gente acaba nem vendo a parte criminal no momento das abordagens, porque o foco com o DETRAN é realmente esse, é a conscientização do condutor a respeito de não ingerir álcool enquanto for fazer a condução do veículo. Murilo, tem pergunta para a Tenente Lieri? Pois não, Tenente, para além dessas ações que são importantíssimas, né, também as fiscalizações que são primordiais, a conscientização, né, das pessoas, o bom senso, o discernimento, a cautela, a empatia, isso aí são fatores mais do que primordiais, né, para evitar mortes no trânsito, acidentes que muitas vezes aí acabam deixando sequelas, né? Acho que mais do que as fiscalizações e as ações, né? Essas
esse tipo de coisa que a gente prega e que às vezes falta no dia a dia do motorista no trânsito. O foco principal da fiscalização nem é tanto punir, é mais conscientizar mesmo para que cada um faça a sua parte, como a gente já disse no começo, né? Se o pedestre andar na calçada, se o condutor da bicicleta respeitar a prioridade no trânsito, respeitar o sentido da via, se o condutor estiver atento ao volante, se o motociclista respeitar o pare, se o pedestre atravessar na faixa. É um conjunto, existem as regras para que haja ordem, né? Então, quando uma dessas partes quebra a ordem, aí instala-se o problema. Então, realmente, a gente busca, a gente pede para que todos se conscientizem e cada um faça realmente a sua parte. Muito bem. E o Maio Amarelo é dedicado a isso, a alertar as pessoas de como os acidentes de trânsito podem ser graves, podem causar tragédias nas famílias. A gente sabe do trauma, né, nas famílias que perdem o ente querido num acidente de trânsito. Muitas vezes a pessoa não tem culpa nenhuma na situação e acaba perdendo a vida em meio a essa questão do acidente. Tenente, mais alguma informação que a senhora queira destacar ao nosso ouvinte, ao nosso internauta? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aí para sanar e esclarecer. Bom dia e bom trabalho. Obrigada para vocês também.